Meus queridos irmãos, eu convoco a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, ou no Evangelho de acordo com a narrativa de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, mas de acordo com a narrativa de Lucas. Em algumas Bíblias mais antigas estava assim, eu tive Bíblia assim, antigona, né? Que está assim, Evangelho segundo São Lucas, né? Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 19, ou simplesmente Lucas 19. Nós vamos ler Lucas 19, no versículo 12. Lucas 19, 12. Diz assim: um homem, Jesus disse, né? São palavras do Senhor Jesus, essa é uma parábola de Jesus. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Eu vou ler só até aí, porque eu vou contar a história para vocês, né? Um homem, um nobre de nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois retornar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria, discernimento na sua palavra, amém? Para entendermos o que Ele tem para nós nessa noite. Meus queridos irmãos, essa parábola que Jesus contou, parece que é a única parábola baseada assim, que tem um contexto histórico real, não foi uma história que ele inventou, mas sabe-se que essa é a única, uma das poucas, onde Jesus está associando um fato muito conhecido na história daquele povo ali, a algo que ele quer ensinar. Herodes o Grande, ele morreu pouco antes do nascimento de Jesus, ali perto, né, das proximidades daquela época. E quando ele morreu, ele deixou 3 herdeiros, um deles chamava Arquelau. Arquelau era um dos herdeiros que seria o encarregado de governar a região da Judéia. Só que aquela região toda estava sob o domínio do Império Romano. O imperador romano é que comandava aquilo ali. Então, ele só poderia reinar ali, o Arquelau, governar ali, se ele tivesse autorização do imperador. Então aqui, esse rei que sai, esse nobre que sai, que vai até outro reino para ser coroado, um lugar distante, é que ele teve que ir a Roma para ser coroado, para ser assim, respaldado, para ele ser assim, nomeado o rei daquela região ali da Judéia. Então ele sai para ir para um lugar, né? E aqui na parábola Jesus vai contar que homens daquele reino ali não queriam que aquele nobre fosse nomeado rei. Então isso aconteceu de fato. Uns 50 judeus saíram, foram a Roma para falar mal do Arquelau e pedir que Arquelau não fosse nomeado o rei. E isso de fato aconteceu, né? Na história, Arquelau ganhou a sua herança da região, mas não foi assim nomeado, né? Não entrou em exercício como rei daquela região. Enfim, Jesus associou um fato para contar essa história. Mas na história que Jesus conta aqui, na parábola, que ele quer ensinar para os seus discípulos algo importante, e acaba também nos ensinando, porque somos seus discípulos, ele tem uma mensagem para nós hoje, né? Diz a parábola que quando esse homem de nobre nascimento sai, agora dentro do contexto do ensino de Jesus, né? Esse homem de nobre nascimento vai ser coroado em outro lugar, um lugar distante. Ele, antes de ir, ele chama seus servos e distribui minas, deu 10 minas, distribuindo para os seus servos,
essas minas, né? O tema da mensagem dessa manhã é as mina pira. É o tema da mensagem. Por que eu estou usando esse tema? Porque isso é uma expressão, uma gíria da juventude, né? As mina pira. A gente vai ver que essas minas que Jesus distribuiu aqui é para pirar mesmo, é para deixar a gente sacudido. Porque essa gíria aí, as mina pira, é quando o sujeito fala alguma coisa que causa impacto nas meninas. Aí ele fala, pô, as mina pira. Ou quando ele se veste de alguma maneira, aí ele fala, as mina pira. Ou quando ele anda em determinado carro ou moto, quando ele passa, as mina pira. Quando ele corta o cabelo com certo estilo, quando ele anda de certa maneira, as mina pira, né? As garotas ficam oriçadas, é isso que quer dizer, né? Elas ficam doidas e tal. Pois é, o tema da mensagem é isso, as mina pira. Mas as mina que pira aqui são as minas que esse homem distribuiu. Por quê? Porque mina aqui, meus irmãos, não é menina, não é a gíria para garota. Mina aqui era uma quantidade, é um valor em dinheiro, ou prata, ou moeda. Normalmente a mina, cada mina era o equivalente, né, a 1,5 kg de prata. O que correspondia aí a uns 3 meses de salário de um trabalhador braçal. Era isso. Ou seja, quando esse homem rico, de nobre nascimento, vai ser coroado a rei, ele vai, em outro lugar distante, se tornar rei, ele, antes de ir, chama seus servos e distribui um valor pequeno em dinheiro para cada um. O valor é pequeno. É diferente da parábola dos 10 talentos. Um talento de ouro, em média, era em 30 e poucos quilos de ouro. Ou seja, era na parábola dos 10 talentos, o valor distribuído era muito grande, muito maior. Aqui não, aqui é um valor pequeno, né? Era algo que um trabalhador braçal ganhava em 3 meses. Era um valor, para a condição daquele homem, pequeno. Mas ele chama os seus servos e distribui as minas, dizendo para cada um, ó, façam render. Que isso aqui me gere lucro, dividendos. Vocês é que sabem como vão fazer isso. É isso que ele faz aqui. Então, cada um recebeu a sua responsabilidade, que era um valor pequeno. Um chegou e dobrou. Diz aqui que um que fez aquela quantidade de mina, quando ele retorna, né, o primeiro disse que as minas que ele recebeu geraram outras 10. O outro disse que as que ele recebeu gerou outras 5. Mas teve um que recebeu a mina e falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor é exigente à beça. O Senhor exige até aquilo que não nos deu. Então o que eu fiz? Eu peguei a mina que o Senhor me deu, esse dinheiro, esse valor, e guardei, botei um lenço, deixei guardadinho, quando o Senhor voltar, está aqui, ó, sem nenhum tipo de lucro, sem nenhum tipo de acréscimo. Aí o Senhor, no texto aqui, fala, olha, você bem sabe que eu exijo aquilo que eu não dou, que eu sou exigente à beça, e você foi negligente com aquilo que eu te dei, você não tem parte aqui comigo, não. Pega a mina desse aí e entrega para o que tem 10. Foi isso que ele falou. O Senhor chegou e falou para aquele servo que guardou, que escondeu, é tipo a parábola dos 10 talentos de Mateus 25, e disse para ele, ó, tira dele essa e dá esse valor para aquele que tem 10 minas. Importante dizer que quando ele volta como rei, ele fala para cada um daqueles que conseguiram produzir, ele fala para cada um deles, ó, você vai tomar conta de tantas cidades no meu reino, de 10 cidades vão ficar na tua mão. Para aquele outro que tinha
pega os 5 minas, você vai ficar responsável por administrar 5 cidades. Para aquele que recebeu uma mina, que pegou uma mina e não gerou nada, aquele valor de dinheiro continuou do mesmo valor, sem nenhum tipo de lucro, ele foi tirado. Ele não participou daquele reino. E pegou aquela mina e deu para aquele que tinha produzido 10 e falou, ó, você que mandou bem, toma aqui as minas, essa mina aqui para você tratar, para você administrar. E as pessoas perguntaram, Senhor, ele já tem. Aí a conclusão é, aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem, aquele que não produziu, até aquilo que ele tinha na mão, será tirado. Será tirado. Meus queridos, esse texto nada mais é que a nossa condição de discípulo de Jesus. Se aplica a cada um de nós. Quando a gente olha Jesus falar assim, ao que tem receberá mais, e ao que não tem, até o que tem será tirado, por isso que eu falei que as minas pira, porque é de deixar a gente, peraí. Porque isso aconteceu com as pessoas que estavam ouvindo essa parábola. Isso aconteceu no contexto da parábola. É de deixar a gente pensando, deixar a gente confuso. Por isso que eu falo as minas pira aqui entre aspas, eu faço essa brincadeira com o tema, mas porque esse tema faz a gente ter algumas dúvidas, ou algumas dificuldades, ou até alguns questionamentos sobre o que está acontecendo aqui. Mas essa parábola, ela conta a nossa condição, a condição humana hoje, inclusive, no nosso tempo, nesse ano, nesse dia, nessa hora, ela fala de você. Cada pessoa, cada um de nós, recebeu recursos de Deus, recebeu talentos, habilidades, recebeu aptidões. Cada pessoa. Aí você pode falar assim, e há quem diga, mas eu não sou talentoso, eu não tenho tantas habilidades, eu não tenho tanta formação, eu não tenho tantos recursos. Mas essa parábola vai dizer justamente isso, que aquele rei, aquele senhor nobre, ele deu aquela mina para aquela pessoa, ou aquele valor pequeno. E aquela pessoa com aquele valor pequeno tinha que produzir alguma coisa para o mundo. Tinha que produzir alguma coisa para ele. Mesmo sendo, aos olhos de quem recebeu, ínfimo, pequeno. O dono daquela mina, que deu para aquela pessoa, ele deu, não porque aquilo fizesse muita falta para ele, ele era riquíssimo. É um homem de nobre nascimento. Isso aqui era, na verdade, uma prova. Isso era uma prova. Deus nos deu a vida para administrar. A vida que você tem, você recebeu de alguém. E nós dizemos que recebemos de Deus. E nós administramos essa vida. Resta saber, e essa parábola vem questionar, como nós temos administrado a vida que recebemos, os recursos que recebemos, as vocações que recebemos, os talentos que recebemos, as aptidões que nós temos, que também recebemos. Por isso esse tema, mais para os jovens, quando eu falo de mina pira, a Eline pira, porque ela sabe que ela entende essa linguagem, ela está por dentro disso, mas é nesse sentido. Eu escolhi, meus irmãos, porque a lógica do reino de Deus, à primeira vista, sempre é estonteante. É impressionante, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu me deparo com coisas que vêm, assim, me desmontar as estruturas mentais que eu criei. Uma delas é essa aqui, nesse texto, que vem a me fazer questionar certas coisas, e olhar para mim e ver, bom, a forma como você tem
vivido está um pouquinho diferente desse negócio aqui. Ou às vezes está diferente demais desse negócio aqui. Então, meus irmãos, eu acho e eu vejo nesse texto que ele nos ensina algumas coisas fundamentais. A primeira delas é que Deus nos dá autonomia para administrar as coisas. Olha o que aconteceu aqui nessa parábola, ela me ensina isso. Porque a gente normalmente diz, não, Deus tem que dirigir, Deus tem que falar para a gente, Deus tem que fazer um procedimento aqui, linha por linha, tintim por tintim, do que eu tenho que fazer com a minha vida. Mas aqui esse texto não fala muito isso não. Esse texto me mostra outra coisa. Ele me mostra que o Senhor deu a mina para aquele servo, para que ele desse o jeito dele. Olha aqui o texto. Vamos voltar aqui. 19, 12. 13. Chamou os seus 10 servos e lhes deu 10 minas, para os 10 servos. E disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Ponto. Façam render até eu voltar. Ele não diz como. Por que ele não diz como? Porque ele não diz, ó, pega esse dinheiro, vai lá, compra água mineral no depósito, no atacadão, vai lá na estação de Nova Iguaçu e vende, ou na rodoviária, e vende essa água lá nos ônibus para as pessoas, e façam gerar lucro. Você compra aqui com uma mina, e com esse valor dessa mina, você comprou água e vende, você vai gerar 1,5 mina. 50% de lucro. Ele não falou isso. Ele falou o seguinte, ó, toma aqui, um para você, um para você, um para você. Façam render, dá o jeito aí. Produzam. Simples assim. Por quê? Porque aqueles servos conheciam o seu senhor. E aqueles servos sabiam quais eram os princípios do seu senhor. Então, a partir daquilo ali, eles tinham que produzir. Simples. A gente, às vezes, quer que Deus escolha para a gente gente quer que Deus diga o que a cor da roupa que a gente quer usar, o que a gente deve usar, o tipo de corte de cabelo. A gente quer que Deus diga se eu vou comprar ou não certo tipo de carro, ou marca de carro. Que Deus se meta nesse microgerenciamento da vida. A gente quer que Deus escolha o marido, a mulher. A gente fala que quer que Deus escolha, porque na verdade, a gente quer escolher e botar na conta de Deus, que se der errado, foi Deus que escolheu. Como se Deus não tivesse dado a você recursos, aptidões, talentos e sabedoria para você escolher direito. E se você escolhe mal, é porque você escolheu mal. Porque nós, desde o jardim do Éden, falo nós, humanidade, estamos sempre colocando nos outros a culpa dos nossos erros, por exemplo. No jardim do Éden, colocaram a culpa na serpente. Foi ou não foi? A serpente me deu. A mulher fala isso, lá no texto. Foi a serpente me deu a fruta e eu comi. Aí, o Adão, e você? Não, foi a mulher que me deu a fruta e eu comi. Ou seja, sempre transferindo para os outros a sua escolha. Isso é comum, meus irmãos, desde o início da humanidade. E a gente quer que Deus faça microgerenciamento. Sabe que já teve gente me pedindo para orar o carro? Já me pediram, ia trazer o documento do carro para eu orar o carro. E eu veio, me pediram, né? Dá para o senhor ir lá em casa orar meu carro? Acabei de comprar. Meu irmão, tu não fez autoescola, não? Eu vou orar teu carro?
Fez autoescola? Botou o carro no seguro? Vai dirigir direito dentro das leis de trânsito? E saiba que fazendo isso tudo, um ônibus desgovernado pode te acertar. Amassar teu carro. Uma pessoa que não fez nada disso que você fez, amassa a traseira do teu carro. Ou não amassa? Amassa. Ah, mas o ladrão pode me roubar? Como o ladrão vai me roubar? Com a arma. Ele normalmente usa a arma para te roubar. Ou você acha que você é blindado contra as coisas desse mundo? O que nós sabemos, meus irmãos, esse texto diz o seguinte, ó, você recebeu esse recurso, dá teu jeito. Você é um cantor, tem aptidão para cantar, dá teu jeito. Você é uma pessoa que tem uma capacidade de evangelizar, de falar, uma facilidade enorme. Eu já te dei isso, agora faça. Você é um excelente professor na escola municipal, que você dá aula estadual ou particular. Então, seja. Dê seu jeito. Mas, Senhor, eu quero casar. Me dá uma mulher. Como é que você quer, filho? Que eu mande um anjo na casa dela, que bata na janela, faça ela abrir a janela e diga, casa com Zé. É isso que você quer que eu faça? Vai lá e fala com ela, cara, dá teu jeito. E se ela disser não? É porque não era para ser ela. E na hora de escolher, e se eu escolher errado? Eu já te dei sabedoria, já te dei a palavra para você ver como deve ser uma mulher boa para se casar. Escolhe uma e casa. Se relaciona, avalia realmente a ética dela coerente, o comportamento dela é coerente, ela é uma pessoa fiel, é uma pessoa que trata bem a mãe, é uma pessoa que eu tenho atração, tenho afeição, estou apaixonado. Casa. Agora você quer fazer loteria com Deus? Loteria não rola com Deus, não. É a Caixa Econômica que faz. Tem gente que quer mais rápido, quer numa raspadinha. Já viu a raspadinha? O cara raspa, dá 3 coisas iguais, ele ganha o prêmio, não é assim? 3 ou 4, sei lá. Tem uma raspadinha no que o pessoal faz? Tem gente que quer fazer assim com Deus. Aí fala, olha, se ela vier de azul domingo é porque é ela. Se ela vier de azul e ainda cantar no culto, é ela. Se ela vier de azul, cantar no culto e não tiver mau hálito, é ela. Espera aí, isso aí é raspadinha. É sorte. Não é sabedoria, não é decisão. Deus dá autonomia para esses homens aqui no texto, ele mostra para você o seguinte, eu te dei recursos, te dei aptidões, te dei vocações, faça. É isso que ele diz aqui. Só que no final, tem prestação de contas do que você fez. Porque muitas vezes, Deus deu recurso para o cara, deu capacidade dele pregar, deu condições dele estudar. Ele estudou e aprendeu. Ele vem e abre a palavra e fala bem. Só que no final das contas ele começa a achar que tudo isso é dele. Aí ele quer enriquecer com isso, quer explorar os outros com isso, quer oprimir as pessoas com isso. Vai prestar conta. No final tem prestação de conta. No final tem. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa parábola é que Deus dá autonomia para você fazer. Nós nos reunimos hoje aqui, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, com a liderança, e tomamos uma decisão. Oramos, pedimos sabedoria a Deus.
e tomamos uma decisão. A decisão nós tomamos, Deus nos deu essa capacidade, essa autonomia para tomar a decisão. Queremos a direção dele? Queremos. Mas ele me dá sabedoria se eu pedir. Tiago fala isso. Está querendo sabedoria? Peça a Deus sabedoria do alto, que ele dá e dá abundantemente. Você já pediu a Deus? Quantas vezes tudo sinaliza que aquilo vai dar ruim, vai dar errado, mas eu quero fazer assim mesmo. Eu quero. Depois, a gente colhe frutos amargos, porque não usou sabedoria, nem pediu, né? A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, desculpa meus irmãos de casa que estão me assistindo, e você que está aqui me assistindo, mas hoje eu não vou economizar, vou falar a beça. Quantos tem aí assistindo de casa, Cláudio? 72, é isso? Então, os irmãos, 72 irmãos estão de casa assistindo, e vocês aqui, tenham paciência comigo hoje, porque se no primeiro item eu disse que Deus nos dá autonomia, ou seja, Ele deu os recursos, deu os talentos, deu as minas, né, o valor, Ele nos deu aptidões, vocações, e disse, façam render, produzam. Aqui no segundo item, eu vou aprender que o valor é simbólico. As minas eram valores pequenos para um homem rico, né? O que ele está avaliando aqui não é o que a gente tem, nem o que a gente conquista. O que ele está avaliando é a forma, a maneira. O valor era pequeno. É como, eu vou fazer render R$2.000 e conseguir 4 nessa minha produção. R$4.000 para a gente aqui é um valor razoável, né? Mas para o rico aqui é um valor simbólico. R$4.000 para ele. É esse o sentido. É um valor simbólico. O que avalia a forma como se administra. Então, se você está achando que você tem pouco valor, que o que você tem vale muito pouco, que a vida que você tem não tem muito significado, saiba que tem. Porque pode ser pouquinho o recurso. Eu só tenho talento para essa coisinha aqui, tão irrelevante para mim. Mas para quem te deu não é não. No sentido de que ele não está avaliando o que você tem, ele está avaliando a maneira como você trata e administra o que você tem. A minha vida, 70 anos aqui, eu já tenho 50. Se eu chegar a 70, do jeito que as coisas vão, não sei nem se eu chego lá. Falta tão pouco, e não sei o que e tal. Não vale tanto assim. Para você pode não valer. Mas a forma como você trata o seu tempo de vida aqui, vale muito sim, para quem te deu. Tanto vale, que lá na cruz foi parar o filho dele por causa disso. Então, aquilo que você recebeu, pode ser um valor simbólico para quem te deu. Mas a forma como você administra é que está sendo avaliada. Então aqui a gente vai ver o seguinte, que aquele que entregou as minas, foi o mesmo que entregou os talentos, lá da parábola dos 10 talentos, em Mateus 25, ele vai dizer o seguinte no final, quem é fiel no pouco, será colocado no muito. Se nós queremos ter vida eterna, essa vida eterna que nós queremos ter, ela depende diretamente da forma como eu vivo a minha vida nesse mundo, limitada aqui, pequena, insignificante a minha vida. Mas a forma como que eu vivo aqui, a forma como eu me decido aqui, a forma como eu escolho viver aqui, é que define como será a minha vida eterna. Porque só é colocado no muito quem é fiel no pouco. Simples assim. Nas pequenas tarefas, meus irmãos, é que a gente sabe se a pessoa é capaz de uma grande coisa. São nas pequenas coisas. Tem gente que fala, eu quero ser um excelente pedreiro, que nem o meu avô, que nem o meu pai. Meu pai é um excelente pedreiro. Eu quero aprender, quero assim, produzir, né,
como meu pai produz. Quero ser um excelente pedreiro. Teu pai está trabalhando, cadê você? Você está lá olhando como se faz? Está estudando? Está aprendendo como se torna um excelente pedreiro? Ah, eu quero ser um dentista. Quero ser um dentista. Ah, você quer ser dentista? Como é que você está estudando aí biologia no ensino fundamental? Chega para uma criança ou um adolescente no ensino fundamental e pergunta o que ele quer ser. Eu quero ser médico. Você gosta de ler? Não? Então nem tenta. Você só vai ser capaz de grandes coisas se você começar pelas pequenas. Se você se interessar em fazer o trivial. Porque se você não é capaz de fazer o trivial, você acha que vai ser capaz de fazer grandes coisas? Vou dar um exemplo. Eu quero ser um excelente ministro na igreja, ministro de qualquer coisa. Eu quero ser. Você comparece nos ensaios? Ou você comparece nos treinamentos? Ou você lê livros a respeito? Você chega na hora, quando tem reunião? Você chega na hora. Nunca chega na hora. Se você não chega na hora, você não é fiel no pouco, como é que você acha que vai ser colocado no muito? É assim. Ah, eu quero ser promovido no trabalho. Mas peraí, você quer ser promovido? Você é um trabalhador lá na atividade que você faz hoje. Você é alguém que se dedica, que é diferenciado, tem excelência? Não? Então como é que quer ser promovido? A pessoa não consegue estudar matemática básica e fica sonhando com física quântica. Se você não, na matemática básica você não tem interesse, o sujeito sonha em tocar violão, mas não quer estudar teoria. Não tem interesse no mínimo. Se você não é fiel no pouco, tu não vai chegar no muito. Esquece. É assim. O valor é simbólico. Vamos ver Jesus. Jesus viveu quanto tempo aqui nesse mundo? Estou falando aqui, quando se fez carne aqui entre nós, homens. Quanto tempo foi? 33 anos. Certo? Dos 33 anos, quantos anos ele passou pregando? 3. Ele começou com 30. Com Rabi começava só com 30 anos. E antes disso? Carpinteiro. Se Jesus lá na casa dele não fosse um filho que ajudava o pai, um carpinteiro que desenvolveu a profissão, alguém que tivesse inserido naquela vida ali, ele seria exemplo de mestre para nós? Não. Dos 33 anos, 30 ele passou na atividade da vida. Então, meus queridos, você quer ter êxito, quer saber se vai ter êxito nos seus planos ambiciosos, nobres, nessa vida, nesse mundo, na igreja, no reino de Deus? Você quer saber se vai ter êxito? Veja como é que você está fazendo as coisas triviais na sua casa, nos seus estudos, no seu trabalho, as básicas. Porque se você não é fiel no pouco, não adianta. Não vai ter sucesso no muito. Porque tudo começa no pouco. Tudo começa no pouco. E a última coisa que a gente aprende aqui, na verdade tem mais coisa para aprender do que isso, mas, resumindo, é que a recompensa pelo trabalho é mais trabalho. A recompensa pelo êxito é mais êxito. Vamos analisar aqui. Um profissional dedicado.
que é um excelente pedreiro. O que acontece com a agenda dele? Fica difícil você contratar, porque a agenda dele vai estar sempre cheia. Excelente profissional, entrega a obra no prazo e faz bem feito. O que acontece com esse sujeito? Vai estar sempre sendo requisitado. Tira daquele que tem, que não produz, e você dá àquele que já produziu muito. É assim no reino de Deus. É assim no reino de Deus. A recompensa por trabalho bem feito é mais trabalho, né? Pode ver que quem se dedica está sempre sendo referência, sempre sendo cogitado, sempre sendo abordado, sempre sendo requerido. Por quê? Porque é referência no que faz. E no reino de Deus é assim. É assim. Um atleta, meus irmãos, ele vai ficar mais eficiente quanto mais ele se exercitar. Não é? Você vê quando falam de grandes atletas, vamos falar aqui do futebol, o Pelé. Vamos falar do Pelé, aquele Pelé que não fala nada, tá? O Pelé calado. Vamos ver, o Pelé, o pessoal fala que ele era o Pelé, mas ele saía mais tarde do treino porque ficava treinando cabeceada. Da cabeçada. Você já viu como os vídeos do Pelé fazendo gol de cabeça? Eu nunca vi alguém tão bom quanto ele. Ficava treinando, se dedicando. O Zico, histórias do Zico, todo mundo saía, acabou o treino, todo mundo para casa, o Zico ficava lá batendo falta. Ele fazia gol de falta de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque se aplicava naquilo. Então, se você tem talento para alguma coisa, seja fiel no seu talento, sabe por quê? Porque mais talento vem, porque mais demanda vem, porque mais respeito vem, porque mais boa fama vem, porque mais virtude vem. Na vida cristã não tem essa de ficar quieto. Na vida cristã não tem essa de se aposentar. Na vida de discípulo de Jesus não há aposentadoria. É para sempre. Porque você já tem, mais será dado. Porque não tem coisa melhor para o discípulo de Jesus do que ser útil no reino dele. Não tem coisa melhor. E a pergunta que eu faço para você, para a gente encerrar, é o que você está fazendo com aquilo que você recebeu. O que você está fazendo com o que Deus te deu. O que eu estou fazendo com o que eu recebi dele? Eu vou chegar diante dele e falar: Senhor, eu sabia que o Senhor ia pedir contas, né? Então está aqui, ó, a minha vida inútil, improdutiva. Eu não fiz diferença nenhuma onde eu passei. Eu não influenciei positivamente ninguém. Eu não brilhei a luz que o Senhor me deu. É isso que a gente vai fazer? O que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está produzindo para Ele? No sentido de a sua vida, as suas atitudes repercutem aquilo que o Senhor quer que alcance as pessoas que te cercam. O que está acontecendo com a sua mina? Com a mina ou com os seus recursos, os seus talentos, os seus dons, suas vocações. Não venha com essa de dizer que você não tem, porque todos nós recebemos. Seja lá o que for, você recebeu algo que eu não recebi. E nesse reino, nesse tempo, nesse dia, a pergunta que vem para você é: o que você está fazendo com o que Ele te deu? Que Ele te abençoe. Porque não tem nada melhor, não existe nada que nos realize mais do que fazer a vontade de Deus. Nada.
Você pode achar que a riqueza vai te realizar mais que isso, não vai. Você pode achar que o prazer vai te gerar isso, não vai. Não há nada que te realize mais, que me realize mais, do que fazer a vontade daquele que me deu a vida. O combustível que me move é Deus. Não adianta eu querer colocar outro combustível. Vai ser como o sujeito que tem um carro a diesel e querer que ele funcione com álcool. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E é isso que acontece com muita gente. Quer colocar no lugar de Deus algo que não é Deus. Por isso que a vida perde significado. Por isso que perdemos o sentido da vida. Que esse Deus Pai nos abençoe nessa manhã. Que abençoe a sua vida. Amém?